Vamos então abrir a Bíblia nesse momento, mas antes eu queria, de a gente abrir a Bíblia, fazer algumas considerações. Nós iniciamos essa série estudando sobre o que é um discípulo, e aprendemos que o discípulo é aquele que segue um mestre, aquele que segue alguém que norteia o seu caminho. Aprendemos que o discípulo, ele reproduz os passos do mestre, por isso que ele está sempre atento à obra do mestre, para que ele possa então fazer da sua vida uma vida semelhante à do mestre. Depois aprendemos quem é o mestre. Vimos que na vida existem muitas pessoas que se tornam mestres por serem influenciadores. Por exemplo, pessoas da mídia, atletas, artistas, acabam formando multidões de seguidores, que hoje podem ser inclusive contabilizados pelas redes sociais. E nós entendemos então que o grande mestre, aquele que de fato vale a pena seguirmos, é Jesus. Aquele que nunca errou, nunca vai errar, ele é perfeito, o amor sempre está em sua vida, em cada gesto, em cada atitude, e ele é, portanto, o nosso Senhor, a nossa referência, o nosso mestre. E depois vimos algumas questões das atitudes do discípulo, e aprendemos com alguns exemplos aqui, que a atitude do discípulo leva a você fazer sempre além do que a maioria faz, você entregar, você obedecer. E aprendemos que a maneira de desenvolver o discipulado é através da comunhão com Deus, do estudo da Bíblia, da oração e do servir ao semelhante. E a gente vai terminar então essa série falando sobre crescimento e reprodução. E falar sobre crescimento e reprodução é falar de uma questão bem conhecida por nós. Desde criança a gente deve lembrar de experiências que aprendíamos na escola. Quem nunca fez isso? Levar um feijãozinho, colocar numa terra, ou então até num algodão, molhar, e ir anotando o desenvolvimento de cada dia daquela semente, daquele feijãozinho. Todo mundo já fez isso? E aí você vai percebendo a semente, então, ela vai primeiro amolecer, depois vai sair uma folhinha tímida, e aí ela vai então esticando o caule e aparece um pezinho pequenininho de feijão. E eu me lembro, eu tinha uns vidros pequenininhos assim, e a gente deixava aquilo, até esquecia, e quando ia ver já tinha até um pequeno feijãozinho já saindo ali, um favozinho de feijão. É interessante notar que tudo na vida tem o seu crescimento e tem a sua fase de reprodução, porque o crescimento é para gerar a maturidade para a reprodução. E a experiência nossa de vida é uma experiência de crescimento. Por exemplo, olha esse quadro da imagem de crescimento. A criança aí, ainda pequena, com poucos meses, depois com 3 anos, depois com 9 anos, depois com 12, 13 anos, até chegar à fase adulta a partir dos 20 anos. Todos nós passamos ou passaremos por essa fase, se nada intercorrer entre esse processo de crescimento. Até o momento que o crescimento físico ele para. Aí o pessoal brinca que continua crescendo para os lados, né? Aí tem que tomar cuidado com a forma de se alimentar, com o estilo de vida, para não crescer muito para os lados, porque não é muito bom isso, né? Nós já sabemos. Mas o crescimento físico em estatura, ele chega num platô de estabilidade, onde ninguém vai crescer mais. Pelo contrário, a gente pode até diminuir, né? Por alguns outros fatores do envelhecimento, diminuir um pouquinho o tamanho, mas crescer não cresce mais. Por isso que o crescimento, dentro do nosso conhecimento de seres humanos, ele é fundamental, porque se espera de uma pessoa que ela cresça, espera-se de uma pessoa que ela chegue a esse nível de maturidade. Mas existem alguns fatores que interferem no crescimento humano, e eu trouxe uma foto curiosa para vocês. Olha que foto. Aqui está um encontro inusitado que aconteceu no final de 2014, no mês de dezembro. Aconteceu em Londres, na Inglaterra, esse encontro entre o homem mais alto e o homem mais baixo do planeta. A diferença entre eles não é nada mais, nada menos do que 2 metros. Um tem 54 centímetros e o outro tem 2,51 metros. O gigante 2,51 metros é o turco Sultan Ksen. É esse gigantesco aí que sofre com articulações, com problemas diversos, e ele teve uma anomalia, um tumor que afetou a hipófise, ou seja, ele teve uma alteração
que provocou um crescimento descontrolado. E ele tomou medicações que controlaram então o crescimento, mas agora que já atingiu esse tamanho, os órgãos não acompanharam as conexões, o desenvolvimento, e ele tem uma série de problemas. E em contrapartida, ele tinha em 2014 32 anos. E em contrapartida nós temos agora esse nepalês, é de Nepal, Chandra. Chandra tem 75 anos e 54 centímetros, bem pequenininho, e está ali do lado desse gigante aí, esse encontro tão interessante. Veja, isso mostra que existem algumas circunstâncias que podem afetar o que é esperado. Nem se crescer demais e nem se deixar de crescer. Por isso que também no discipulado acontece isso. Fatores que afetam o processo de crescimento. Então você vai encontrar pessoas, discípulos de Cristo, que cresceram demais, mas desproporcionalmente. Receberam grandes responsabilidades, avançaram, mas há coisas que não foram bem estruturadas, e são como esse gigante. E já tem outras pessoas, discípulos de Cristo, que não cresceram, estão do mesmo jeito que estavam quando começaram na vida cristã, pequenininhas na fé, pequenininhas na esperança, pequenininhas no servir ao próximo, e isso são anomalias, não é o correto, não é o esperado, não é o propósito de Deus. Por isso que o nosso estudo de hoje é exatamente para entendermos como podemos fazer com que o nosso crescimento como discípulos de Cristo seja pleno, constante, e diferente do crescimento físico, o crescimento no discipulado, ele nunca para de desenvolver-se, e até mesmo na eternidade nós vamos crescer ainda muito, e todo o crescimento, ele deve levar à reprodução. O crescimento, ele é evidenciado pela reprodução. Uma pessoa que reproduz, ela é considerada madura. Infelizmente, algumas anomalias, como vimos aqui nos jornais recentemente, de uma criança de 10 anos chegar à reprodução, é algo terrível o que tem acontecido no mundo que vivemos, mas são anomalias. Isso ilustra, de fato, circunstâncias provocadas por monstros que fogem daquilo que é o natural, daquilo que é o esperado. Agora, há um crescimento que, assim como o do discipulado, ele nunca para, é o crescimento intelectual. Você se considera hoje, no mês de agosto, estamos terminando agosto, uma pessoa melhor academicamente, de conhecimentos do que era antes? E o acadêmico que eu falo não é apenas de conhecimento de livros recomendados por uma instituição educacional. Você aproveitou esses meses de 2020 para crescer nos relacionamentos, fazer boas leituras, selecionar aquilo que assiste para trazer conteúdos edificantes para a sua mente. Você hoje tem mais conhecimento, creio que todos nós, sobre higiene, sobre lavar mãos, sobre cuidar em como andar em público para evitar contrair não só o Covid, mas outras viroses também, não é? Como a gente aprendeu, né? Fomos bombardeados de informações na área da saúde que alguns estão ficando até neuróticos, não é? Querem lavar a mão e passar álcool em gel o tempo todo, vai até sair problemas de pele, porque é o tempo todo álcool. O fato é que nós crescemos, e a gente precisa crescer, e o crescimento intelectual ele não para, assim como o crescimento espiritual. E aí eu faço a pergunta para a gente começar então a nossa reflexão. Todo crescimento ele tem um objetivo, e qual é o objetivo do crescimento espiritual? Para que eu tenho que crescer? Eu já conheço a mensagem, eu já aceitei Cristo na minha vida, eu já estou na igreja que eu acredito que prega a verdade. Por que eu tenho que crescer espiritualmente? Não é uma pergunta interessante? Eu estou bem assim. É como você dizer para uma pessoa assim, olha, você tem que estudar mais, tem que ler mais. Não, eu já tenho meu trabalho, já estou bem, está tudo certo, eu não preciso disso. Não tem gente assim? Não quer ler, não quer estudar, não quer ter novos conhecimentos, fica ali, a mesma coisa. Por que eu preciso compreender que o crescimento espiritual ele é uma necessidade do cristão, de discípulo de Cristo? E para responder essa pergunta, a gente vai abrir a Bíblia agora, no livro de Filipenses capítulo 2. Então vou aguardar que você abra a sua Bíblia, eu vou abrir a minha também. Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 15.
Filipenses está lá no final da Bíblia, a parte chamada Novo Testamento, é tudo aquilo que foi escrito após Cristo. Filipenses é uma carta escrita por Paulo a cristãos que viviam na cidade de Filipos. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Se você lê, eu não sei na sua Bíblia, acima do versículo 12, existe um título, ou um subtítulo do conteúdo destes versos. E na minha Bíblia está escrito assim, o desenvolvimento da salvação, que resume muito bem o que está acontecendo aí. Então, esse contexto que nós vamos ler agora, ele trata de crescimento, desenvolvimento espiritual, e responde à pergunta do objetivo do crescimento. Olha o que diz a Bíblia. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vamos parar para refletir nesse texto? Olha que coisa interessante está dizendo aqui. Para que já está dizendo a frase que é o objetivo, né? O que se espera do crescimento espiritual, do desenvolvimento da salvação é que nos tornemos irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? É alguém que não fica cometendo erros o tempo todo, que alguém tem que ficar chamando a atenção. Sabe aquela pessoa que o tempo todo comete erros e falhas, tem que estar alguém chamando a atenção? Existem pessoas no trabalho que o patrão já não dá conta mais, porque o tempo todo tem que chamar a atenção, é prejuízo, chega atrasado, não cumpre o trabalho, fica conversando, usando o celular na hora que não pode, batendo o papo, não cumpre o que fala, esquece o que mandou fazer. Você conhece alguém assim? É difícil, né? A gente quer dar chance para a pessoa, quer ajudar, e a pessoa o tempo todo precisa ser repreendida. Parece que só funciona sendo repreendida, corrigida, chamada a atenção. É difícil. O crente maduro, ele tem que chegar num ponto onde ele não precisa mais ser repreendido, porque ele já conhece o caminho, ele já não só anda por ele, mas ele puxa pessoas que estão à beira do caminho para andarem também com Cristo ao lado dele. Então, o cristão maduro, o discípulo maduro é aquele do qual não é necessário, ele comete falhas e erros ainda, mas são próprios de quem está caminhando para o seu processo de crescimento com Cristo. Mas ele não é aquela pessoa, ou ela não é mais aquela pessoa que está o tempo todo tendo que ser corrigida por alguém. Ela acaba se tornando até uma influência para o bem, porque a sua vida tem sido uma bênção para as outras pessoas. A outra coisa que envolve esse objetivo do crescimento está aí, sinceros. Nós vivemos um mundo onde falta sinceridade, coerência, verdade. A sinceridade está baseada numa plataforma, a plataforma é verdade. A pessoa sincera é uma pessoa verdadeira. É difícil tratar com uma pessoa que na sua frente fala uma coisa, passa um minuto, ela já fala outra coisa. Essa pessoa não é sincera. Eu preciso ser sincero com as convicções bíblicas que eu acredito, tomando atitudes coerentes com aquilo que eu acredito. Eu preciso ser sincero nas minhas relações com as pessoas, no meu trato com o semelhante, nos meus negócios, na minha vida financeira, nos relacionamentos, no cuidado com a saúde, no praticar o Evangelho de Cristo. Sinceridade. E aí o texto diz, irrepreensível e sincero, são duas coisas que devem andar juntas. Essa expressão bíblica, essa palavra adicional e, no grego, quando há ela entre duas palavras, é que uma depende da outra, uma está ligada à outra. Então, ser irrepreensível e ser sincero é uma coisa só, na visão de Deus. E aí diz, repreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Não é todo mundo que é filho de Deus? Não. Todas as pessoas são criaturas de Deus, porque fomos criados por Deus. A diferença entre nós, de forma geral, os animais, que nós somos criaturas racionais, e os animais são criaturas irracionais. E qual a prova que a gente tem para isso? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, todos que creem no seu nome, são feitos filhos de Deus. Opa, então está aqui a diferença, percebeu? Ao ser criado por Deus, eu tenho uma condição comum no planeta, todo ser humano é uma criatura de Deus.
Só que aquele que aceita pela fé o Evangelho e crê, ele recebe então uma promoção. E ao invés de ser apenas uma criatura, ele passa a ser filho de Deus, ele é adotado. Olha que coisa linda, ele é assumido como filho de Deus. E como filho de Deus, é claro, nós vamos ter direito à herança do Pai. E qual é a herança do Pai? A vida eterna. Entendeu isso? Então, o texto bíblico está dizendo, o objetivo do crescimento espiritual é alcançarmos o estágio de irrepreensão e sinceridade plena, para que então, como filhos de Deus, sejamos aí inculpáveis. Inculpáveis. Isso aqui não quer dizer que eu vou ser perfeito, mas que eu estarei andando na vida de crescimento espiritual com a graça de Cristo, que me conduz a um processo de transformação, na qual eu passo a viver num mundo ímpio, imoral, promíscuo, idólatra, rancoroso, que odeia, que trai, que fere pelas costas, contudo, vivo como uma luz resplandecente. Por isso que Cristo vai dizer lá em Mateus, no capítulo 5, se eu não me engano, que vós sois a luz do mundo e o sal à terra. A nossa vida como discípulos, ela tem o objetivo de produzir nas pessoas o iluminar do caminho por onde elas devem caminhar. Mostrar Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então fica claro para nós, quando a gente estuda a Bíblia, que o objetivo do crescimento nada mais é do que a confirmação da salvação. Sem crescimento espiritual não há salvação. A salvação é um presente, uma dádiva, pela graça, por meio de Cristo. Mas ao receber esse presente, essa graça, eu preciso então me dispor a crescer. E esse crescimento, ele é uma necessidade. Aonde não há crescimento, há uma anomalia, uma anormalidade, que vai produzir algum efeito danoso. Agora, como é que funciona esse crescimento espiritual? É bem simples, é bem simples. O primeiro fator, importantíssimo, vamos ver Romanos capítulo 6? Romanos capítulo 6, versículos 6 a 8. Como é que funciona então na prática esse crescimento espiritual? Romanos capítulo 6, versículo 6 ao versículo 8. O subtítulo ou o título desse capítulo é Livres do pecado pela graça. Então já diz tudo o que a gente vai entender aqui. Olha o que diz. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O texto está falando sobre morte, mas que morte é essa? A morte do eu. Então, o crescimento espiritual, antagonicamente, ele começa com a morte. Mas quando você vai estudar o crescimento também no mundo vegetal, ele começa com a morte. Não é a morte da semente que vai produzir a germinação da nova planta? A semente precisa morrer para poder então nascer uma nova. Assim também é na vida cristã. Precisa morrer o eu, para Cristo então viver em mim e produzir novidade de vida, novo nascimento. Então o primeiro fator para gerar crescimento espiritual é a morte. Eu pergunto, qual foi o dia da sua morte espiritual? Você consegue pensar, fazer um retrospecto na sua vida? Qual foi o momento que você, de fato, entendeu que naquele dia morreu o eu? E houve o nascimento espiritual, houve a morte do eu e o seu novo nascimento. Ele pode ou não ter acontecido simultaneamente ao dia do seu batismo. É claro que é muito mais adequado quando isso acontece paralelamente, mas algumas vezes as pessoas ainda têm um processo de transformação pós o batismo. Foi batizado, mas ainda com algumas coisas que não foram totalmente entregues para Deus. E Deus, na sua graça e misericórdia, ainda deu outras oportunidades posteriores. A morte do eu, ela vai dar o início para a transformação, que vai levar ao crescimento e à reprodução do discípulo de Cristo. Eu preciso ter bem claro na minha mente o momento em que eu permiti morrer o eu. Morreu o egoísmo,
o individualismo, morrer o orgulho, morrer as pressuposições do passado, morrer aquele que quer tomar decisão sem consultar a Deus, sem primeiro buscar a direção de Deus, morrer aquele que sempre questionava tudo e nunca queria aceitar a verdade suprema da palavra de Deus, acima da minha própria vontade, a despeito de quaisquer questionamentos do mundo pós-moderno. A morte do eu caracteriza o início do processo de crescimento espiritual. Não há crescimento espiritual sem morte do eu. Precisa primeiro morrer o eu. O outro texto que confirma isso é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15. Só para colaborar com esse pensamento que já entendemos aqui no livro de Romanos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. A Bíblia diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então veja, o chamado de Cristo para nós sermos discípulos dele, é um chamado para a morte. Parece estranho, né? Cristo está chamando para a morte, mas é chamando para a morte do eu, porque somente quando eu permito morrer o eu, é que Cristo vai poder viver em mim. Aí que vem a beleza do Evangelho, e Paulo chega a dizer: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, Romanos capítulo 7. Paulo está dizendo então, de forma clara, que enquanto eu não permitir a morte do eu, Cristo não vai poder ser exaltado na minha vida, no meu coração. Aquelas virtudes, amor, perdão, paciência, longanimidade, fidelidade, não vão brotar do nada, porque quem tenta viver isso sem Deus, vai ter uma vida manca, fadada e focada em querer parecer para os outros que tem algo que não é natural próprio dela, porque provém de escolhas humanas destituídas da ação divina. Podem até ser pessoas boníssimas, mas incompletas, com um vazio enorme no coração, porque essas virtudes só são plenas quando elas advêm de Cristo em nós. E ainda que imperfeitos, o fato de termos morrido por eu e viver com Cristo, ainda que estamos em um processo de crescimento, somos felizes, prósperos, temos paz, porque morreu eu, estamos vivendo não mais nós, mas Cristo em nós. Primeiro passo então para o crescimento espiritual, a morte do eu. E o segundo passo qual é? Vamos agora para João capítulo 3, verso 5. Essa foi uma conversa bem intrigante de Jesus com um líder religioso da sua época. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. No início do capítulo 3 de João, há um título: Nicodemos visita Jesus. Veja que ele foi procurar Jesus, ele queria conversar com Jesus, ele tinha dúvidas. E esse capítulo é todo o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós vamos ler apenas o versículo 5 nesse momento. Olha o que diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas espera aí, a gente acabou de falar que tem que morrer o eu, agora tem que nascer? É isso mesmo. Automaticamente, após a pessoa permitir a morte do eu, acontece o milagre do novo nascimento. E o milagre do novo nascimento é a ordenação do discípulo de Cristo para a pregação do Evangelho. Sabe aquela cerimônia que acontecia antigamente de você ungir, pedir a bênção de Deus sobre um rei, um governante? E é que acontece ainda em lideranças religiosas, para pedir a bênção daquele líder que agora está sendo totalmente dedicado para servir a Deus? Então essa cerimônia, que é pública, para que todos evidenciem que está acontecendo algo ali especial, um processo de consagração, a cerimônia do discípulo de Cristo, de consagração, de ordenação, é o novo nascimento. E Cristo explica para Nicodemos, que ele já era um religioso, experiente, conhecido das Escrituras, mas que precisava nascer de novo.
E ele explica que nascimento é esse, da água e do Espírito. É o batismo. O batismo é a cerimônia de consagração do discípulo de Cristo. Tanto é, Cristo levou esse assunto tão a sério, que ele próprio, não precisando, porque ele é o mestre, ele não é o discípulo, ele é o mestre, mas ele passou pelo batismo, para deixar o exemplo para toda a humanidade. O batismo é uma cerimônia, não apenas interessante para a pessoa ou para quem está testemunhando, mas uma necessidade, um requisito do processo do discipulado. É claro que há situações adversas que impossibilitam isso. Por exemplo, aquele malfeitor da cruz, ele teve tempo de ser batizado? Não teve, mas naquele instante, a sinceridade, a sua súplica lhe concedeu, por um coração sincero, a resposta favorável. A graça o alcançou, e ele recebeu naquele instante a promessa da eternidade. Mas isso foi um caso de exceção. A regra é, morre o eu permito morrer o eu, e nasce então uma nova criatura. E como é que é essa nova criatura? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, o seguinte, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. É isso que acontece. O que é esse novo nascimento? Fora a cerimônia em si, que tem que ser conduzida por Deus, da maneira que Deus ensina, pelas águas, porque significa o sepultamento completo do corpo, para nascer de novo. Mas o que isso de fato ocorre? Ocorre um abandono de práticas erradas antigas, para conscientemente, voluntariamente, viver coisas novas, que agora conhece e decide viver pela fé em Cristo. Então o novo nascimento marca um começo de uma nova jornada. Sabe aquele final de ano que a gente faz um monte de promessa para Deus, para a família, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Muitas vezes a gente não consegue cumprir esse monte de promessa, né? Aqui Deus está dizendo para mim, se você permitir morrer o eu, e decidir nascer de novo, e permitir eu viver em você, eu vou tornar de você uma nova pessoa. Eu vou implantar em você as virtudes próprias daquele que se dispõe a ser meu discípulo. E isso não vai acontecer de maneira mágica. Não existe um movimento da varinha que vai fazer você ter isso no mesmo instante. Como que vai acontecer isso? Agora a gente vai entender. Morte, novo nascimento e o crescimento. E como é que funciona o crescimento? Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15. Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15. A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13, 14 e 15. A Bíblia assim nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, e pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que texto forte para a gente refletir. Paulo está explicando para a igreja em Éfeso, que se reunia em Éfeso, que nós precisamos viver uma maturidade, um crescimento contínuo, que conduz a uma maturidade, no qual a gente não é disperso, ou enredado, ou levado para lá e para cá, a todo momento. A pessoa agora veio falando isso, então eu vou seguir isso. Aí vem outro, não é assim, é para cá, então eu vou seguir para cá. Não, o discípulo de Cristo não é assim. Ele tem constância, ele tem coerência nos princípios, ele segue e vai firme. Ele não ouve coisas para aqui, eu vi um vídeo na internet que abalou minha fé, eu vi o fulano de tal que já foi pastor, mas está dizendo que agora mudou, é diferente, eu vou seguir ele. Aí vem o outro. O cristão maduro, o discípulo de Cristo não é assim.
ele verifica, ele estuda, ele aprofunda, ele tem uma convicção de fé baseada nas Escrituras, um relacionamento íntimo com Deus, que ele tem constância. Ele vive os princípios da fé, ele não se deixa levar por qualquer argumentação, por qualquer nova modinha que está surgindo por aí, porque ele sabe que a igreja de Deus é conduzida por Cristo. Crescimento é algo contínuo, constante, e que demanda esforço. Para crescer tem que pagar um preço. Eu falo agora vamos pensar comigo os homens que estão aqui. O preço que você pagou, se você já é casado, tem filhos, para ter a família que você tem, foi fácil? Para os que não têm filhos ainda, já são casados, foi fácil chegar onde você chegou? Ou porque não tem filho ainda, mas está construindo uma vida profissional, foi fácil chegar onde você chegou, na função que você está? Todos tiveram que pagar um preço, e não é fácil. Agora, aqueles que querem pagar o preço, se dispor a se esforçar, vão colhendo frutos ao longo da caminhada. Eu me lembro quando ainda estudante, precisava em 2 meses conseguir recursos para viver 4 meses, é meio esquisito, né? Como é que você trabalha 2 meses para sobreviver 4, depois mais 2, sobreviver 4, e era assim, e aí você tinha que sair, trabalho que eu escolhia, oferecido pela igreja, ou comportagem, livros religiosos, livros de saúde, livros de família, aí você tem que vender livro para quem não quer, tem dívida, tem conta, para um brasileiro que não gosta, de forma geral, de leitura, nas estatísticas mundiais, está sempre abaixo, e você então oferecer para as pessoas o investimento nos livros, para conseguir com um percentual daquela venda, recursos para atingir o objetivo de viver os 4 meses próximos. Aí tinha dia que eu falava, por que eu estou aqui fazendo isso? Eu não nasci para esse negócio, eu não dou para isso. Tinha vezes assim, tinha que ir para um bairro, chegava, descia do ônibus, sentava num banco na praça e ficava conversando com Deus, Senhor, para que o Senhor me mandou para cá? Aí eu tentava, começava numa casa, e a mulher gritava, não, quero vendedor aqui, vai embora. Não, senhora, é um trabalho de orientação de saúde, vai embora, eu vou chamar a polícia. Aí eu saía, muxuru, ia para um canto, Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou? Para ficar ouvindo esses desaforos? E aí Deus falava, vai de novo, tenta, aí você tentava mais 2, 3 vezes, aí lá pela 10ª vez acontecia de alguém gostar, querer, adquirir, aí Deus falava, está vendo? Você tem que esforçar mais, tem que perseverar, e nada que é fácil a gente valoriza, não é? Aliás, as mulheres sabem disso, tanto é que as mulheres sabem se fazer difíceis, porque sabe que quando há esforço do homem para cortejá-la e conquistá-la, ele vai valorizar mais a manutenção daquela relação de amor, de carinho, de fidelidade, não é assim? Porque tudo que vem fácil, vai fácil, não é assim? Nós temos o costume de dar mais valor às coisas difíceis. O crescimento espiritual, ele demanda esforço diário, porque a vontade do coração corrompido é fazer o que não é da harmonia com Deus, não é a palavra de Deus, mas a nova criatura que eu permiti viver, brotar em mim, pela pessoa de Cristo, esse novo ser que eu sou com Cristo, vai me inclinar, ao vício puxa para um lado, mas eu quero ir por aqui, aquela pessoa quer me levar para ela, não, mas eu tenho compromisso com a minha esposa, tem a oportunidade de ganhar um dinheirinho fácil, mas tem um negócio errado, não, mas eu vou fazer o que é certo, ainda que eu ganhe menos, demore mais, mas aqui é o correto, eu nunca vou me envergonhar de nada do que eu estou fazendo dessa forma, mas dessa forma aí, se alguém descobrir eu vou me envergonhar, então eu não vou fazer isso. Princípios, seguindo princípios, dia a dia vai vencendo cada etapa, vai produzindo crescimento. Você lembra a vez que você aprendeu a andar de bicicleta? E começou a tirar a rodinha da bicicleta? Eu não sei você, mas eu ralava aqui, e aí meu pai duro falava, levanta e tenta de novo, eu vou te segurar e depois eu te solto. E às vezes eu ficava com raiva do meu pai, mas que homem grosseiro, eu já me viu cair 20 vezes e fica mandando eu ir, sabe que ele está doido? Mas aí eu fui entender, que era exatamente na repetição e na motivação, ele sabendo que eu precisava de ser motivado, é que ele ia encontrar e conseguir o objetivo, de me fazer aprender a ter o equilíbrio e andar na bicicleta. Se ele não tivesse esforçado, eu teria já 12, 13 anos de idade e não saberia andar de bicicleta, o que não é normal.
Aí, para corrigir esse problema, meu filho com 4 anos já andava de bicicleta. Olha a diferença. 4 anos, eu ficava bobo, uma criancinha, 4 aninhos, enquanto todo mundo estava andando com rodinha, o Samuel andando sem rodinha. Tudo demanda esforço. A pessoa quer se formar, ela tem que se esforçar, aquela rotina, né? Ir para a faculdade ou para a escola, estudar em casa, cansado do trabalho, e ficar ali pagando o preço, estudando. E pagando o preço não é mensalidade, não. É pagando o preço pelo estudo, pela dedicação, para não ser só mais um que concluiu o curso, mas ser o melhor da turma, o melhor profissional, mais dedicado, mais esforçado. Crescimento demanda esforço, é necessário pagar o preço. E olha o que diz o texto no livro de Salmos 119, o Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Sabe qual é o melhor momento para ter crescimento? As tribulações, a pandemia, o Covid-19, sabe aquele momento difícil na vida profissional, na vida financeira, a perda de alguém próximo. Esses são os momentos que a gente mais cresce espiritualmente, porque esses momentos nos fazem voltar para Deus, buscar de Deus, e em Deus a gente é conduzido à vitória. Queria terminar lendo alguns últimos versos. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Viu a sequência? Para ter experiência eu preciso passar pela tribulação, fruto de dedicação, de perseverança, de luta a cada dia, e como resultado eu vou ter uma vida cheia de esperança. A esperança não é vazia. Eu não vou receber esperança fazendo uma oração, Senhor, me torna uma pessoa com mais esperança. Deus vai te dar tribulações, vai te provocar perseverança, vai te dar experiência do passar por aquelas lutas, para você ser uma pessoa com esperança, entendeu? Então quando você for orar por alguma coisa, lembre disso. Senhor, me faça uma pessoa paciente. Deus não vai dar um toque mágico, você vai ter paciência, Ele vai te dar momentos para você exercer a paciência, momentos de instabilidade, no qual você vai precisar confiar nele, e agir com mais prudência. Então cuidado com o que você ora, estando ciente para aquilo que vai envolver a ação de Deus na sua vida. E aí, finalmente, depois de morrer o eu, depois de ter o novo nascimento, e de estar disposto a crescer cada dia, olha o que acontecerá conosco. Evangelho de João capítulo 15, verso 4 e 5. Evangelho de João capítulo 15, verso 4 e 5. Vai acontecer a reprodução. A Bíblia diz: disse Jesus, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, disse Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Aqui está o segredo para a reprodução: permanecer em Cristo, que é a fonte da vida. É Ele que traz os nutrientes, todos os elementos necessários para que eu como videira, você como videira, possamos reproduzir, gerar frutos. Olha que coisa linda. Deus, Ele poderia gerar o fruto sem nós, mas Ele conta conosco. Por isso que Ele fala que no meio do processo entre o fruto e a videira está eu e você, os ramos. E Ele conta com os ramos, conosco, ramos defeituosos, falhos, mas que se colocam na mão de Deus e se tornam condutos para a reprodução, condutos para o crescimento reprodutivo. O último texto, queria ler com você o texto que a gente leu no início. Lembra por que eu tenho que crescer espiritualmente? Por que eu preciso buscar a Deus na minha vida e estar o tempo todo avançando na caminhada? Então guarda esse texto no seu coração. É o texto que a gente começou lendo, a gente vai terminar com ele. O objetivo do crescimento espiritual é para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
Nós precisamos ser este tipo de discípulo de Cristo. Eu queria terminar fazendo para você um convite. Eu não sei em que nível você está dessa caminhada espiritual. Eu não sei se está faltando a morte, está faltando um novo nascimento, está faltando um crescimento, ou se está faltando a reprodução. O fato é que a gente precisa se situar dentro desse processo e permitir Deus agir em nós e fazer de nós homens, mulheres, discípulos, guiados por Ele. Eu queria terminar essa série com vocês fazendo um convite. Quantos querem, ao entenderem toda essa caminhada do servir a Cristo, permitir-se ser conduzido por Jesus, para ser, num mundo tão difícil que vivemos, um discípulo, uma discípula fiel de Cristo? Eu te convido para ficar em pé, para a gente orar juntos. Amém. Se você está assistindo no ambiente online, basta você dizer no chat assim: eu quero, eu aceito. E Deus, que tudo vê e enxerga, Ele também vai atender ao seu compromisso de fé. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de reafirmarmos a nossa decisão contigo e o desejo que temos de ser teus discípulos. Nos conduza a um crescimento espiritual, até que cheguemos a uma situação de estarmos maduros, produzirmos frutos e continuarmos ligados permanentemente a Cristo, que é a fonte da vida. Tu conheces aonde cada um aqui está, e nós queremos, em nome de Cristo, avançar nesse processo, permitindo primeiro a morte do eu, o novo nascimento, gerando o crescimento com esforço e dedicação, e podendo ser teus canais para gerar frutos, reproduzir vidas que também aceitam a Cristo como Salvador e seguem como seu Mestre. Leve-nos em paz agora os nossos destinos, dê-nos um restante de sábado sob teus cuidados, e obrigado por esse momento de decisão e entrega. Oramos em nome de Jesus. Amém.